Simpatizantes, estamos aqui nesta noite com um ilustre convidado, é o único, mas é o ilustre. Eu gostaria de apresentar a vocês nosso, quem diria, hein? Outrora aluno, hoje estrela e o professor também, hoje quem ensina é ele. Estrela da noite com vocês, Isaías Júnior, não sei se esse é o codinome, se é a forma como você prefere que seja chamada. Diga aí, meu querido, boa noite a você. Já começo deixando essa pergunta já, né? Boa noite a todos que nos assistem. Isaías Júnior, né? Ficou caracterizado pelo tio canal e a gente vai indo dessa forma mesmo. Pois é, então estamos aqui no seu canal, no meu canal, no nosso canal, quanto mais melhor. Um quadro que logo mais ele receberá um nome. Por enquanto, o mais importante é a matéria. Então, vou aproveitar aí para, bom, como eu ia dizendo, né? Foi meu aluno. Então hoje a gente troca figurinha. Quem diria, hein? E quanto tempo faz mesmo? Quando é que você foi meu aluno? Qual é a sua idade hoje, na verdade? Vamos começar por aí. Qual é a sua idade hoje? Hoje eu tô com 27 anos, com muito pouco cabelo, muita barba. Não dá pra trocar não? Colocar o cabelo na barba e a barba no cabelo? Eu já tentei, mas não deu muito certo. Se você estiver ganhando um salário razoável assim, você vai conseguir fazer essa substituição. Tem gente que coloca tanta coisa, não vai colocar um cabelo na cabeça. Não é? Então, dá pra ser, meu querido. É o seguinte, na época, então, faz... Bom, você tem 27 agora, né? Quando você foi meu aluno, você estava na... Eu comecei a dar aula pra você no... Hoje é sétimo ano que se fala, né? No sétimo ano. Foi no sétimo ano ou foi no oitavo ano? Ou seja, na sexta série ou na sétima série? Sexta série, vamos colocar. Eu acho que foi até antes, mas sexta série é certeza. Se foi antes, foi na quinta série. Na quinta série eu acho que era no horário... Era no horário da manhã. Noturno não, é no horário da tarde. É que o fuso horário dele é meio diferente, mas tá certo. Foi. Ah, é verdade. Eu acho que eu comecei a dar aula pra você na quinta série, de repente. Você estudava à tarde, né? Período da tarde. Com o Rafael Silva. Isso. Com a galerinha. Aí depois é que você foi estudar de manhã. Isso lá no... Acho que era na oitava série, que não tinha oitava série à tarde, porque a quantidade de alunos não era suficiente para ter uma turma à tarde. Foi isso aí. Você na época tinha... Você na época... Agora a idade eu não vou lembrar. Aborrecente. Vamos resumir da seguinte forma. Aborrecente. Aborreci bastante. Então gostaria de saber como é que foi a trajetória desde então, desde aquela época para hoje a gente está trocando figurinha. O que aconteceu de lá para cá? Resuma assim a sua vida em algumas frases, em uma historinha que você queira contar pra gente. Quer dizer, na verdade não, né? Vamos ainda voltar aí no tempo da escola. Uma cena que muito me lembra da época que eu dei aula pra você. E dizer que esse menino aí já usou gel de maquete. Me explica. Eu tinha pedido para fazer uma apresentação. Qual que era o trabalho? Você lembra, não? Era uma maquete, se não me engano, de uma cidade. Era em espanhol, né? Isso. Ah, é. Eu pedi, tinha a ver com, na época eu lembro, sim. Tinha a ver com estabelecimentos comerciais. Então tinha estabelecimentos comerciais, e aí, para estabelecimentos comerciais, eu pedi para fazer uma maquete na qual vocês construíam um açougue, né? Confeccionavam um açougue, uma padaria, e vocês faziam a escolha, que era justamente para depois vocês fazerem perguntas uns para os outros, para trabalhar essa questão de localização, como fazer para chegar até a padaria, como fazer para ir ao açougue, como fazer para ir à escola, como voltar da escola e ir para casa. Aí eu pedi para vocês, com o objetivo, com o intuito na época de reforçar o aprendizado, de
fazer com que vocês pudessem visualizar, enxergar aquilo de uma forma, ou seja, para que aquilo fosse mais palpável para vocês, o meu objetivo foi esse. Sei que maquete não é uma coisa muito assim, agradável para a maioria das crianças, mas eu fui lá e falei, enfim, faz parte, né? Quem é que não fez maquete na vida? Hoje em dia, virtualmente, não tem como, mas aí na época eu cheguei e falei para vocês fazerem. Eis que o nosso amigo aí chega no outro dia. Eu acho que foi isso que aconteceu para que ele estivesse com essa quantidade de cabelos reduzida na parte superior do corpo. Eu peguei, o menino, eu me estranhei muito a situação do menino, que ele estava sem cabelo, mas só uns tufos assim, tinha tirado um pouco aqui, um pouco ali, estava meio falhado, né? Eu falei, Isaías, o que foi que aconteceu aí, Isaías? Você faltou dinheiro na hora? Você estava lá no cabeleireiro? O que aconteceu, afinal de contas? Eis que o menino conta a história. Gostaria que você relembrasse esse momento. Então, eu era uma criança que não tinha muito o que fazer, né? Meu cabelo era tigelinha. E nessa tal maquete que tinha que ilustrar a cidade, tinha um lugar que se chama Rio. E eu tive a brilhante ideia de usar o gel da maquete para fazer o rio. Eu quis inovar no meu penteado. Aí eu usei o gel da maquete no cabelo e começou a sair uns pedaços de cabelo na mão. Aí eu vi que estava ficando feio. Eu resolvi ajeitar com a tesoura e, para minha surpresa, ficou pior do que estava. Aí, lembrando, eu fui touca para a escola. O professor falou que era proibido usar touca e quando ele... Quem foi esse dele, professor? O professor de espanhol, muito malvado. Pediu para que tirasse a touca e viu alguns obstáculos pelo cabelo. Eu não me lembrava dessa. O aluno colocou a touca para disfarçar e o professor maldoso, mas sem saber de nada, falou assim, meu querido, por favor, pode tirar a touca? Vai, professor. Não, tira a touca. Eu estranhei. Eu falei assim, meu querido, põe a touca, põe. O professor, mas não era proibido, não. Nesse caso, a gente abre exceção. As concessões. Ai, foi legal. Você passou por alguma outra situação assim engraçada? Ou seja, quer dizer, engraçada hoje, né? Mas na época, meio constrangedora, assim, fosse que ficasse assim como recordação para você contar para os seus filhos. História você tem. Tem muita. Mas teve uma em particular que eu me lembro que no começo dos semestres eu ficava meio disperso da aula, vamos dizer assim. Aí chegava nos últimos 2 bimestres, aí eu tinha que correr atrás do prejuízo. Aí que surgiu o tal dos reforços à tarde, né? Aí a professora de português falou, vamos fazer um TCC, não sei o quê, porque foi muito ruim. Aí eu estudei, aí eu fui apresentar numa aula à tarde e fui aluno por aluno. Aí eu fiquei feliz, falou 10. Aí o professor acolheu um estagiário e quando chegou no estagiário veio a nota, que eu fiquei bastante surpreso. 5,5. Acabou com a sequência de 10. Foi o professor de português, não foi, no caso, não foi eu não, né? Foi o professor de português da tarde, o senhor. Bom, mas assim, são lembranças boas e lembranças que não traumatizaram você, na verdade, né? Porque além de você contar com essa tranquilidade toda, você ainda acabou, a gente vai chegar nessa parte mais pra frente, você acabou se dedicando a essa parte jornalística, né? E é um ambiente, é um meio que realmente exige muito da pessoa nessa parte de oratória, enfim, de improviso, mas tudo isso, é claro, valendo-se
da língua portuguesa como um instrumento principal. Então, o importante foi isso. O importante foi que ficou uma boa... Mas conta melhor essa história aí. Mas era o que era? Era o trabalho TCC? Por causa da recuperação. Eu tinha que apresentar um TCC como todos os colegas de classe. Só que o meu TCC foi muito ruim. Aí eu tive uma segunda oportunidade de apresentar. Aí foi onde eu estudei para apresentar para a classe da tarde. Entendi. Mas aí tinha um estagiário que estava acompanhando a sua aula, que ele me deu essa nota maravilhosa, que contribuiu muito com a minha nota final. Estagiário é fogo, né? A culpa foi do estagiário. A culpa sempre é do estagiário. Podia não ter assinado o papel dele depois também, né? Entendi. Legal, legal hoje, né? Puxa vida, realmente a gente passa por cada situação na fase da escola mesmo, essa parte. Na verdade, tem o primeiro ponto mesmo é você sair da quinta série, sexto ano, na verdade quarta série, quinto ano, você sair do quinto ano e ir para o sexto ano. São poucos professores, né? Então você tem aquela familiaridade com o professor e de repente você muda, além de criar aquele ambiente familiar, ter por bastante tempo o professor ali do lado, de repente muda, você sai de uma série em que tem 1, 2, 3 professores mais ou menos, de repente são 7 professores, 8 professores, e aquele professor que ficava mais tempo na sala, de repente já não fica mais. Então, essa atenção acaba sendo realmente maior do professor de língua portuguesa. Aí o professor de língua portuguesa inventa de dar aula de espanhol também, pronto. Aí mata o aluno, né? Inclusive eu não tenho o que reclamar porque a escola foi maravilhosa. O professor também, sei que está com caráter até hoje, por acaso. Obrigado. Bom, gente, não tá puxando o saco não, tá? É brincadeira. Não, eu sempre fiz com muito amor e carinho. Eu sempre atuei com muito amor, sempre gostei muito do que eu fazia. É por isso que eu acabava pegando um pouco no pé do aluno, né? Com uma agendinha. Acabava pegando o pé do aluno com a agendinha porque, pra mim, talvez eu esteja errado, mas fazer o quê? Pra mim, se existem 10 alunos na sala de aula, os 10 precisam prestar atenção, os 10 precisam fazer as atividades, todas as atividades, né? Aí vinha um aluno de vez em quando o outro falando: "Pô, professor, mas eu só deixei de responder uma questão." Eu falei assim: então, tem 10 questões. Você respondeu 9, tá faltando uma. É óbvio, né? 10 menos 9 dá 1. Então, por favor, responde aí. Mas eu não sabia responder. Mas tentou? Tentei. E cadê a marcação aqui no caderno? Tá em branco? Não. É que eu fiz uma folha de rascunho. E ainda tinha aluno que fazia isso. Mas tudo bem. Eu acho que... Quanto à agendinha, você tem alguma coisa pra falar? Tem muitas. Então conta aí. A agendinha foi um processo muito intenso nessa carreira de estudante, vamos dizer assim. Eu era um garoto muito disperso, né? Então era quase que uma rotina entregar a agenda para um bilhetinho para casa, né? E às vezes até se esforçava. Hoje não vamos para casa com bilhete, vamos se esforçar. Mas de repente o professor estava explicando, a atenção fugia, estava conversando, né, professor? Meu querido, agendinha, por favor. Aí a gente não conseguia passar o dia em branco. Não era marcação. Tanto não era marcação que tá aí, ó. Você conseguiu lidar. Eu não acredito muito nessa questão de déficit de atenção, não, porque, afinal de contas, você está onde está por conta de uma atenção refinada. Inclusive, eu acho que o nome disso pode ser déficit de atenção. Na verdade, eu acho que é atenção seletiva. Prestava atenção naquilo que queria e naquilo que não queria, não estava muito afim. Aí, enfim, deixava o tempo correr. Isso porque não tinha celular na época dentro da sala de aula, hein? Imagina se tivesse.
Pois é, ia ser um terror. Mas hoje eu entendo também, porque quando você participa das aulas e tem um moído de um canto e outro do outro, dispersa o restante da classe, né? E até o professor que está querendo ministrar a aula fica um pouco complicado. E por falar nisso, vela na prova. O que seria essa vela na prova? Então, eu era ruim em muitas matérias, mas em especial a de matemática era pior. E eu era um cara muito divertido, gostava de inovar. Aí um dia tinha umas velas depois de ir à missa, estava na bolsa. Dia de prova, não tinha estudado para variar. Na hora da entrega das provas, o professor olhou e falou: o que é isso na sua mesa? Eu falei: é vela santa para tirar nota boa. Aí ele falou: por que em vez de você não fazer essa presepada, você não estudou para a prova? Ficou bravo, quase que eu tirei 0 nessa também. Essa aí realmente bom, você, pelo que está dando, pelo que eu estou percebendo, você realmente é um rapaz de grande inovação, de grande senso empreendedor, né? Porque afinal de contas, os empreendedores, eles são grandes inovadores, sempre à frente do seu tempo. Então, realmente, tantas coisas que você passou, história não falta. E diante disso, o que levou você realmente hoje? Não sei se tem mais alguma história da época. Bom, você não repetiu de ano nenhuma vez, repetiu não? Não, graças a Deus não. Tá vendo? Olha lá, como valeu o esforço. Não repetiu de ano, teve viagem de formatura. Como é que foi a sua conclusão? Então... Você tem mais momentos, você tem algo mais interessante para contar sobre a sua 8ª série, 9º ano, ou sobre o 3º colegial? É sobre o 3º colegial em específico, tem a questão de que eu estava complicado já para passar de ano, né, para me formar, mas consegui ali no fio da meada, e o professor, no caso, que acompanhou essas velas santas, ele ficou com um pouco de... como é que vamos dizer? Ele ficou um pouco chateado com o episódio e ele quis que eu fizesse uma prova para que eu passasse de ano. E eu sabia que se eu fizesse essa prova não ia dar muito certo. Aí volta de viagem de formatura, tá o pessoal ligando para a diretora: passa o rapaz, pelo amor de Deus, que... Foi quase que fica. Foi uns 45 do segundo tempo. Você aproveita, quer dizer, você foi para formatura, para viagem de formatura, sem ter passado de ano. Foi. Ainda ali, perigando ficar. Né? Ou seja, o importante era, passando ou não de ano, o importante era a formatura. Era a viagem. Eu curti, mas na volta foi com a corda no pescoço, pensando o tempo todo no que ia acontecer. Tá certo, essa vela santa fez milagre, hein? Fez muito milagre. Acalmou até os ânimos do professor. Tá certo. E você tem boas depois de você ter concluído o colegial, você ainda manteve contato com os professores? Bom, eu sou o único. Alguns porque sempre falo com os conhecidos que é uma escola que tem um ambiente familiar e eles pegam no pé para que você se dedique e consiga se desenvolver. Mas alguns, poucos, mas alguns. Legal. Então, realmente foi um momento assim bem delicado da minha vida. Eu, na época, assim, estava difícil até. Estava difícil para mim, estava difícil de levantar, para eu levantar cedo estava sendo difícil. Eu estava chegando atrasado, inclusive, no colégio. E eu estava ficando sem graça, né? Passei com o neurologista, passou um monte de remédios, que remédios você toma e de repente fica tão assim, distante, tão dopado, que no outro dia você não consegue levantar.
Foi uma situação difícil para mim na época. E não era o que não era o que eu queria fazer, né? Eu gostava de dar aula, estava cansado, mas tinha um comprometimento, enfim, tinha a minha parte. Eu precisava fazer a minha parte. Então, mas aí por sorte eu tinha prestado um concurso no ano anterior e quando chegou assim no meio do ano eu dei graças a Deus que tinham chegado as férias e pouco depois, julho, agosto, quando foi em setembro, eu já estava cansado já. Tinha acabado de voltar de férias praticamente em julho, aí quando foi em setembro eu já estava cansado, já não estava aguentando. Aí eu recebi a cartinha do concurso pedindo para que eu comparecesse, né, para uma entrevista para saber se eu tinha interesse e dar início a uma outra atividade profissional na minha vida. Foi aí que, né, eu saí do colégio e trabalhei em uma outra área e estou até hoje. Então foi realmente um presente para mim, tá vendo? Se eu tivesse sido tão maldoso com vocês, tão malvado com vocês, eu não teria tido a oportunidade de melhorar um pouco. Ou foi muita vela. Foi muita vela acesa. A reza foi tanta que te pegou de tabela. Tempos bons, mas tempos foram bons. E você disse que você fez faculdade, mas não deu continuidade. E como é que surgiu essa questão assim? Tudo bem, educação física, estava fazendo educação física, viu que não era bem aquilo que você queria, porque tem a parte teórica, né? Você gostava mais da parte prática. E como é que surgiu o seu interesse, assim, o que fez você mudar a sua visão, a sua perspectiva? Antes você olhava para você gostava, sempre gostou de jogar futebol, né? E sempre se deu bem também. Sim, sim. Modéstia à parte, eu me destacava no que eu fazia. E como é que foi para você, de repente, mudar o foco? Porque, afinal de contas, você estava indo para a educação física, acreditando que você pudesse colocar em prática também os seus dotes futebolísticos, né? Então, eu quando desisto da educação física, tenho que encarar o emprego que me aparece. Só que eu, fuçando em Facebook, eu vi o Facebook de um jornalista, Flávio Prado. Adicionei, ele me aceitou na sequência, apareceu um curso, logo em sequência, o curso de Prado. Me inscrevi mesmo sem saber se era verdade ou se podia ser uma fake news, alguma coisa. Me inscrevi e me apaixonei pelo curso. Teve vários workshops, eu conhecendo pessoas, como o Tite, o técnico da seleção, e fui me desenvolvendo. Fui criando gosto pela coisa. Apareceu um curso paralelo na Casper Libero, lá do Celso Zelt, da ESPN, fiz e fui gostando da coisa, né? A gente fazendo algumas transmissões web rádio, né? Pelo YouTube, de jogos, Campeonato Brasileiro, Campeonato do Exterior e tal. Até que surgiu uma ideia dos integrantes daquele canal juntar o pessoal, porque a gente dentro da transmissão fazia algumas piadas, né? Trocadilhos com algo que acontecia no jogo, aquelas piadas do tiozão do pavê, sabe? Aí, vamos criar, surgiu a ideia, vamos fazer o Trocadilho FC. Criamos um canal que foi indo pra frente, aí chegou um determinado momento que eu tive outras prioridades, acabei abandonando e retornei agora pra área, né? E a paixão surgiu porque eu, como um fominha de futebol, assisto todos os jogos, todos os programas, e às vezes eu via os comentários do pessoal e ficava indignado, e eu queria expressar minha opinião, e achei uma oportunidade, e hoje eu uso da minha opinião para escrever, para comentar, etc. Legal. E você teve então contato com... Você conseguiu ter contato com o pessoal que você, de repente, até não gostava muito dos comentários que eles faziam dos jogos? Não cheguei até com o pessoal que eu não gostava dos comentários, mas cheguei com um técnico que eu abominava no meu time, que é o Fábio Carelli.
A gente teve até um entreveiro ali na entrevista ali, que eu perguntei uma coisa, ele já veio com os dois pés na cara na resposta, mas ficou tudo ali. Faz parte, né? Eu acho que mas a sacada está justamente na forma em que você consegue lidar com essas situações que pegam você desprevenido. Que é de repente você ir com uma empolgação, ir com uma motivação, com uma intenção. Você vai com uma intenção e idealiza de repente uma resposta, e de repente vem uma outra totalmente atravessada e você tem que dar um sorriso assim de leve, um sorriso maroto e ao mesmo tempo fazer de conta que nada aconteceu e tocar o barco. Pois é, acontece isso. Aconteceram muitas vezes? Não, foi apenas essa, né? Tem um caso em particular de um técnico que eu defendo muito, que eu tive até um contato com ele, que é o Fernando Diniz, que ele é um técnico que ele copia basicamente o que o futebol europeu faz. Só que lá eles têm peças, né? Eles vêm aqui no futebol brasileiro, pegam o que tem de melhor com outras equipes. Uhum. E ele tenta fazer isso no futebol brasileiro. Só que isso leva um tempo, e a pessoa não tem paciência para que o trabalho se desenvolva. O futebol brasileiro é mais resultadista. Eu defendo esse cara com unhas e dentes e eu sempre tenho a rejeição no Facebook, nos meus comentários e tudo mais. E ainda mais hoje em dia, né? Que ser diferente desperta uma polêmica, aí você não sabe quem que é o diferente e quem que é o polêmico da história, né? Porque as pessoas hoje em dia estão muito intolerantes, né? Estão muito tolerantes. Então, de repente, você faz um comentário que outrora, ou seja, um comentário que se você fizesse anos atrás, eu digo até uns, vou colocar 6 anos, se você fizesse um comentário polêmico 6 anos atrás, simplesmente o que aconteceria era uma chacota. No máximo, iam brincar com você, iam falar alguma coisa, iam comentar que você não entende nada, nada a ver, mas hoje em dia não, hoje em dia o pessoal parte para agressão, né? Então acaba sendo algo mais complicado, porque você não sabe até que ponto você pode abordar um assunto sem que isso tenha consequências, graves consequências, né? Pesadas até mesmo para a imagem. De repente a pessoa fala alguma coisa sem a intenção, falou no calor do momento e de repente isso acabou tomando uma proporção tão grande que às vezes a pessoa até precisa desaparecer por um tempo, que é para ver se os ânimos se acalmam, né? E você não tem receio de que isso aconteça? Ainda mais agora que você está mais envolvido ainda com essa parte, ainda mais uma parte em que muitas opiniões se defrontam, na verdade, né? Para você, como é que está sendo lidar com isso? E o receio, como é que você enxerga tudo isso hoje em dia? Então, atualmente eu tenho evitado um pouco as polêmicas, né? Emitir muita opinião pessoal, porque os ânimos de todos os lados estão exaltados, né? Então, se você fala A, desagrada o B. Então, eu tento falar o mínimo da minha opinião, dou a notícia, comento em cima, mas sem muito achismo, né? Porque quando você fala alguma coisa, sempre tem alguém que está se doendo. Bem, meu caro colega, meu querido, estamos quase no fim desse papo descontraído. Eu gostaria de saber, ao longo de todo esse tempo, de tantas conquistas, tantas superações, né? 9º ano, 3º colegial, faculdade de educação física e agora envolvido, engajado nesse meio esportista, nesse meio esportivo, né? Gostaria de saber o que você tem como mensagem para deixar as pessoas que queiram seguir essa mesma jornada, queiram seguir esse caminho e não sabem por onde começar, na verdade. Se a pessoa tem um objetivo
ela tem que ir atrás, né? Porque fácil não é, mas difícil mesmo é a gente ficar parado esperando oportunidade, inventando desculpa, obstáculos, porque eu estava numa área totalmente diferente e um dia eu vi o cara que era um ícone, mas eu confiei desconfiando. De repente, quando eu vi, eu tomei um susto. O cara da televisão estava na minha frente, conversando comigo, tirando foto. Depois estava conversando com o Tite e com outros técnicos que eu estou acostumado a acompanhar pela televisão. E você faz parte desse meio, né? É tudo uma questão de você ter iniciativa, decisão e correr atrás do objetivo. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de uma entrevista, assim, nesse momento ainda da pandemia, ainda aqui virtualmente. Não é à toa que a gente teve a oportunidade, na verdade nada acontece por acaso, né? Estamos hoje aqui nesse bate-papo, nessa troca de experiência, né? E lembrança mesmo de momentos bons. Então, gostaria de agradecer, de deixar meu boa noite, meu tudo de melhor, sucesso nessa trajetória. Você está apenas no começo, mas com certeza você vai longe. E aqui, no seu, no meu, no nosso canal, quanto mais melhor. Agradecimento a todo mundo que está acompanhando, sem deixar de pedir aquele joinha sempre. E é isso aí. Agradecimento pela oportunidade e vamos pra cima. Opa, com certeza. Primeiro de muitos, se Deus quiser. Aí. E vamos pra frente. Aquele abraço, meu querido. Fica com Deus, hein? Abração. Tudo de bom. Opa.